Olá! E no Entrevistando de hoje estamos mais uma vez com o Dr. Gleison. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Entrevistando. Eu que agradeço novamente pelo convite, Juliana. Doutor, sobre as fraturas da região próxima do úmero, de clavícula e da escápula, quais são as mais comuns e qual o tratamento? Juliana, de todas essas fraturas, a mais comum é da região proximal de úmero. A fratura menos comum de todas elas é a fratura escapular, né? E o tratamento ele vai se dividir em 3 partes. Então a gente tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira. A primeira fase, que é de 2 a 3 semanas, a gente praticamente vai utilizar um tratamento mais analgésico com o paciente. Então é aquele paciente que ele não consegue realizar atividade nenhuma, né? Não consegue fazer nenhum tipo de exercício. E aí, esse meu paciente, eu vou utilizar com ele a estimulação elétrica transcutânea, que é o TENS, né? Eu vou utilizar também com ele o gelo para poder tirar a questão do inchaço, porque geralmente uma fratura ela é acompanhada do inchaço. E vou utilizar também alguns aparelhos. Então, por exemplo, o ultrassom terapêutico ele é um aparelho muito utilizado nessa fase porque ele trabalha com cicatrização e automaticamente faz uma regeneração tecidual também. O outro aparelho também que a gente vai utilizar é o laser, porque o laser ele é um aparelho, além de ser cicatricial também, ele é anti-inflamatório. O outro método que a gente vai utilizar também vai ser o gelo. O gelo ele vai diminuir muito a questão do inchaço no local, que é comum. E referente aos exercícios, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o paciente nessa fase ele não pode fazer atividades como fletir o ombro, abduzir, entre outras coisas. Então o que a gente faz com o paciente nessa fase? A gente vai realizar um exercício chamado exercício de Kooldeman ou Kooldeman, que é um exercício no qual ele vai apoiar um braço, no caso o braço que não está com a fratura, em uma cadeira ou um local um pouco mais baixo. E o braço no qual está a fratura dessa região, ele com um halterzinho, um peso, ele vai pendular esse braço. O que é esse pendular? Ele vai levar o braço para frente, para trás, rodando para dentro, rodando para fora. Dessa forma, ele afasta a cabeça do úmero do acrômio, proporcionando para esse paciente um alívio da dor. O que não se pode fazer também nessa fase são exercícios no qual tem hiperextensão do membro ou rotação interna desse membro. A segunda fase, de 6 a 8 semanas, esse meu paciente ele já está liberado para fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, exercício de flexão de ombro, no qual você vai estar elevando o ombro para frente, né? Então, flexão, abdução, adução, extensão, rotação interna de ombro, o paciente já pode realizar esse tipo de atividade. E aí ele pode utilizar um bastão, por exemplo, pode utilizar halteres, pode utilizar a faixa elástica também. Nessa fase também é interessante a gente sempre orientar o paciente com que ele faça exercício de frente para um espelho. Por que de frente para o espelho? Porque dessa forma ele vai ter consciência corporal do que ele está fazendo. Então, quando o paciente ele faz uma flexão de ombro, isso é, elevando o ombro para frente, né, no movimento de flexão ou abdução, abrindo, ele consegue identificar se ele está realizando da forma correta e o terapeuta vai sempre estar ali do lado, estabilizando a escápula do paciente para que ele não faça uma elevação com compensação. Outra coisa importante também nessa fase é a questão dos exercícios que são feitos de forma isométricas e isotônicas, né? O exercício isométrico é aquele no qual a articulação ele tem que estar parada. E é a primeira coisa que eu faço, de fato, com o meu paciente. Porque com a articulação parada, ele não tem... esse paciente ele não vai comprometer muito a questão articular dele, não vai estar forçando essa articulação. Então ele vai ganhar só força nessa fase. Exemplo de exercício isométrico é quando eu pego um bastão, elevo esse bastão para frente, a minha articulação está aqui parada. Então eu não estou movimentando essa articulação, eu ganho apenas força. Quando eu percebo que esse meu paciente está evoluindo, eu parto para o exercício isométrico, porque ele já pode levantar o braço, abaixar o braço, e aí além da força eu vou também ganhar a questão da massa muscular. A terceira fase, a partir da 12ª semana, que é a última fase, eu já posso fazer poucas coisas que eu não fazia na primeira e na segunda fase. Então eu faço coisas a mais. Então eu posso alongar a questão da região da cervical, do ombro, eu posso alongar a articulação do cotovelo, punho e mão. Eu posso também realizar com esse meu paciente exercícios de Cabet,
que é aquele exercício no qual ele pega a faixa elástica e ele vai fazer uma abdução horizontal, elevando o braço para cima. Coisas que eu não poderia fazer na primeira e na segunda fase. É na terceira fase também, Juliana, que o paciente ele começa a realizar atividades proprioceptivas. O que são atividades proprioceptivas? São aquelas que exigem equilíbrio do paciente, né? Uma coordenação motora maior do paciente. Então, por exemplo, esse meu paciente, a partir da terceira fase, ele pode fazer exercício de 4 apoios, no qual ele coloca uma mão apoiada sobre a bola e aí ele passa a bola de uma mão para outra. No caso de atletas, por exemplo, o que a gente pode realizar com esse paciente? Eu posso fazer atividades com esse atleta como se ele estivesse voltando às atividades dele. Vamos dar um exemplo de um jogador de vôlei que faz o arremesso, né? Lembra que na fase final ele já pode realizar esse tipo de atividade. Então vamos imaginar que ele está fazendo um arremesso, tem uma faixa elástica presa ao espaldar, que é uma haste de madeira que a gente tem na clínica, e ele vai simular que ele está fazendo o arremesso com a bola. Então percebe que cada fase eu vou separando o tratamento do meu paciente para que não ocorra prejuízo com ele. Né? Muito pelo contrário, eu quero trazer benefícios para esse meu paciente. Dessa forma eu vou ter que separar exercícios por fases.